Hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento. Avivamento é um tema muito interessante, é um tema que particularmente eu amo e gosto muito. Desde que eu me converti, desde que eu comecei a ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema, sempre foi algo que muito tive interesse em conhecer, em descobrir e em viver. Estudei, estudo várias vezes sobre avivamentos que aconteceram, e creio muito no avivamento de Deus para a nação brasileira, no avivamento de Deus para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Oro por isso, espero por isso, desejo muito viver isso. E eu queria falar um pouco hoje sobre isso, sobre avivamento. Primeiramente, o que é avivamento? Avivamento nada mais é do que trazer vida àquilo que está morto. E eu creio muito que Deus deseja nos despertar a Igreja de Cristo e trazer essa vida que só Ele pode nos proporcionar através do Espírito Santo. E a gente ouve sobre avivamento, a gente vê várias coisas, e eu particularmente eu não creio em um avivamento onde não há uma mudança de caráter. Eu creio muito no avivamento onde o Espírito Santo vem e ele muda a atmosfera e ele muda algo dentro de nós. Um avivamento que vem de dentro para fora. E a gente vê muitas das vezes pessoas falando: eu vivo um mover de Deus, eu estou sendo avivado, eu estou sendo tocado, eu estou vivendo o fogo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: avivamento não é só fogo, avivamento também é mudança de caráter, principalmente mudança de caráter, porque não faz sentido eu falar que o Espírito Santo está vindo sobre mim e eu continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo, e eu continuar com o meu caráter fraco, caído. Jesus deseja nos avivar, mas Ele também deseja avivar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, transformar aquilo que a gente é. Então, a primeira coisa, o avivamento de Deus para nós é um avivamento que nos muda de dentro para fora, que muda o nosso caráter, que muda a nossa forma de pensar, de agir, que nos faz escolher não mais pelo aquilo que a gente quer, mas pela vontade de Deus. Isso é um avivamento. Quando você estuda sobre avivalistas, quando você vê, particularmente eu gosto muito da história, do legado de John Wesley, e quando eu fui estudar um pouco sobre ele, se você não conhece, procure estudar. Ele diz uma frase muito interessante quando perguntam a ele: John Wesley, como é que você atrai essa multidão quando você prega? E ele diz assim: eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Isso é muito interessante, meus olhos brilham quando eu ouço, quando eu estudo sobre isso, e eu desejo muito viver isso. Eu creio muito que Deus quer trazer isso para nós, esse avivamento, essa transformação. E quando você vê o filme dele, quando você pesquisa um pouco sobre os avivalistas, eu percebi algo, que eles não queriam viver algo novo, eles não queriam viver algo diferente, eles somente desejavam voltar à essência daquilo que a gente foi chamado para ser. Então, avivamento não é viver algo novo, não é fazer algo diferente, é somente voltar à essência daquilo que nós, como noiva de Cristo, daquilo que eu e você, como filhos de Deus, fomos chamados para ser, viver a plenitude do Evangelho. Quando você vê o filme de John Wesley, eu recomendo muito, no YouTube mesmo, aqui no YouTube tem, o filme da história de John Wesley. Eu vi algo dentro dele, algo que começou sendo gerado dentro dele, e o avivamento começou como dentro dele? Com um simples desejo de viver o Evangelho. Ele só queria viver o Evangelho, ele só queria viver tudo que estava escrito na Palavra de Deus. Ele não queria viver um Evangelho raso, ele não queria viver ser mais um crente, ele só queria viver, cara, como filho de Deus e fazer tudo aquilo que Deus iria entregar a ele. Ele só queria isso. O avivamento ele começa assim dentro de nós, com o desejo de viver toda a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E eu creio muito
no despertar de Deus para a igreja nesses últimos dias, né, aonde nossos corações eles vão se dilatar e se abrir para que nós venhamos viver a vontade perfeita de Deus para nossas vidas, para que nós, como igreja de Cristo, possamos nos levantar e viver algo muito maior, algo grandioso da parte de Deus para nossas vidas. Quando você estuda a história da igreja, você vê que nada parava a igreja. A igreja era perseguida no século I, no século II. A igreja era perseguida, a igreja era levada pelos imperadores romanos, né, ao Coliseu, e ali tinham feras, né, eram devorados por leões, por feras, os cristãos. E nem por isso a igreja parou de crescer. Mas quando deram mordomia para a igreja, quando a igreja juntou com o Estado, a igreja, a gente conhece a história, a gente vê que a história diz que foi a era negra da história, o período negro da história, quando a igreja se junta com o Estado. Nós, como igreja de Cristo, precisamos assumir a autoridade que Ele nos concedeu. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele virá como um leão da tribo de Judá. E Ele deseja rugir de dentro de nós com essa autoridade. Nós precisamos ser autênticos na nossa fé. Nós não podemos mais viver um evangelho a qualquer jeito, de qualquer maneira. Evangelho não é isso. Evangelho não é ir no culto, fui quinta, fui domingo. Evangelho é intimidade com Deus. Evangelho é conhecer Jesus, é buscar Jesus. E mais do que isso, é você entender totalmente que a sua vida pertence a Ele. É você, nas suas escolhas, escolher sempre, não é uma vez, porque isso não é evangelho. É sempre escolher pela vontade de Deus. É claro que a gente erra, é claro que a gente falha, peca, é lógico. Mas evangelho é sempre escolher pela vontade de Deus. E o que é avivamento? Para a gente fechar esse vídeo, avivamento não é quando eu faço algo novo ou diferente, mas é quando eu e você começamos a desejar, e não somente um desejo, mas voltamos à essência daquilo que é realmente o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. E em Cristo nós podemos ir ao infinito e além. Que Deus te abençoe. Curte o vídeo, compartilhe, se inscreve aí no canal. E eu creio que grandes coisas Deus vai estar trazendo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.